Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 11 de agosto, segunda edição começa agora em clima de decisão em Porto Alegre. Milhares de colorados já estão no estádio Beira-Rio para empurrar o time contra os peruanos do Melgar. Internacional e Melgar decidem neste momento a última vaga, a semifinal da Copa Sul-Americana. Partida que começou agora há pouco, o placar ainda é de 0-0. Quem fala pra gente ao vivo sobre a expectativa da torcida é a repórter Laura Gross. Boa noite, Laura. O caldeirão colorado já tá fervendo, minha amiga. Oi, Chemali, boa noite, tá fervendo muito. E olha que o clima por aqui é de muito otimismo. Só que o torcedor ainda tá chegando, Chemali. O jogo é 7h15, como é que faz pra sair do trabalho, sair de casa, pegar trânsito? Mas olha, tá dando certo, porque tá cheio isso aqui. E eu até já conversei com alguns torcedores que me disseram que o placar vai ser 3-0, tu acredita? Olha só, Chemali, e a expectativa... É verdade. E a expectativa para hoje de noite é 45 mil torcedores. Pode ser até a quebra do recorde de público no Beira-Rio. Eu não sei se vai chegar a 45 mil, mas que é gente. É, viu, Chemali? E olha só, vamos falar um pouquinho sobre o time do Inter. Já entrou em campo, já tá jogando, mas a gente precisa lembrar que o alemão foi expulso no jogo passado e com isso ele não joga. E quem entrou na vaga dele foi o Brian Romero. Ele chegou faz 2 semanas em Porto Alegre. E será que ele já vai fazer um golzinho? Olha, e o torcedor acha que vai, viu? Pelo que eu andei especulando. Mas se o Inter passar hoje, pode pegar o Independiente del Valle do Equador e vai com isso para a semi da Sul-Americana. E antes de encerrar, eu queria perguntar se tu te lembra de uma coisa, Chemali. Fala aí. O Inter foi o primeiro time brasileiro campeão da Sul-Americana. E sabe quem que era o técnico nessa época? Era o Tite, o atual técnico da nossa seleção brasileira. E ele vai estar aqui em Porto Alegre no domingo para assistir Inter e Fluminense. Mas antes de eu me despedir, Chemali, eu vou te perguntar uma coisa. Qual é o teu palpite pro jogo de hoje de noite? Eu vou ficar com o torcedor, 3-0. Olha, Laurinha, eu sou um pouco mais modesto. Eu acho que 2-1 hoje dá para passar tranquilamente. Um pouco de emoção, uma pitada de emoção resgatando o que foi o jogo contra o Colo-Colo. 2-1 tá de bom tamanho, vai para o Equador jogar na altitude contra o Independiente del Valle. A outra semifinal, São Paulo e Atlético Goianiense, ou seja, já tem brasileiro na final da Sul-Americana e a gente evidentemente torce para os gaúchos nesse grande jogo. A Laura vai acompanhar toda a movimentação lá do estádio Beira-Rio. Obrigado a Laura Gross, a toda a equipe que está acompanhando essa movimentação. O jogo já começou. A qualquer momento, novidades do jogo, a gente abre espaço para o esporte aqui no segunda edição. Boa sorte aos colorados. Seguimos por aqui, agora a gente fala de um setor que, olha, sofreu muito durante a pandemia e ainda tenta se recuperar. Eu estou falando do varejo. Muitos lojistas apostam no segundo semestre para não fechar o ano no vermelho. Não é mesmo, Luciane Coma? Boa noite, minha amiga. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, e olha, isso está muito relacionado com os nossos hábitos que mudaram agora após o pico, né, da pandemia. Então, a nossa rotina voltou ao normal, a gente passou o quê? A sair para jantar fora, a viajar. E os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram justamente isso. O setor de serviços cresceu. Cresceu pouquinho, 0,7%, mas cresceu em junho. E aí, por outro lado, nesse mesmo mês, o comércio registrou perdas. E como você disse, agora está apostando no quê? No Dia dos Pais e nas datas comemorativas do segundo semestre. Veja na reportagem. O Dia dos Namorados prometia aquecer as vendas em 20% nesta loja de material de escritório e presentes. Mas nem chegou perto. O comércio está um pouco retraído, né? A gente sentiu bastante, comparado aos outros anos, esse ano foi bem aquém do que a gente desejava mesmo. As vendas em livrarias e papelarias caíram quase 4% em junho em todo o país. O recuo no comércio foi de 1,4% em relação a maio. São 2 meses consecutivos no vermelho. A última vez que isso aconteceu foi em 2017.
Mesmo com a queda de junho, o varejo ainda fechou o primeiro semestre no azul. No entanto, não há muitos motivos para comemorar. Em 12 meses, o comércio amarga prejuízos, acumulados desde o início da pandemia e agravados pela inflação e a alta dos juros, que dificultaram a tomada de crédito. Para este professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o comércio perdeu espaço com a retomada dos serviços. O lockdown e a pandemia, eles fizeram com que os indivíduos, com que as famílias reduzissem o consumo de serviços e aumentasse o consumo de bens. Está voltando a viajar, voltando a sair para comer fora, ou seja, está aumentando novamente a participação do consumo de serviços na renda das famílias. Esta loja de roupas masculinas aposta no Dia dos Pais. Com certeza é bem animadora e nos deixa bastante otimista para planejar um segundo semestre de recuperação mais robusta aí das nossas vendas. Tomara, o que todos nós desejamos aí é a recuperação de toda a nossa economia. Agora, isso só é possível graças à ciência, à vacinação contra a Covid, que fez a gente baixar os níveis mais perigosos dessa pandemia e poder retomar gradualmente a vida normal. Aliás, falando em ciência, ainda hoje, aqui no Segunda Edição, uma reportagem sobre o que a ciência pode fazer pela nossa saúde. Agora preste atenção nessa imagem que, olha, é revoltante o que a gente vai mostrar agora. Um idoso foi covardemente agredido por um bandido que tentava roubar o carro dele no estacionamento do prédio onde mora. Aí começou a violência. Quando o idoso chega na garagem, encontra o bandido e a violência começa. Primeiro são tapas, depois o idoso cai no chão, o bandido bate violentamente, sem piedade. São inúmeros golpes na cabeça. A vítima coloca as mãos no rosto para tentar se proteger e nem consegue se levantar do chão. O ladrão vai até o veículo e pega o celular da vítima. Antes de ir embora, ainda xinga o idoso. Essa cena revoltante aconteceu em Sapucaia do Sul, no bairro Cambuim. O assaltante, de 29 anos, foi preso ontem. O ataque ocorreu no último domingo e a pergunta que fica: quanto tempo vai ficar preso depois desse flagrante? E a gente segue por aqui. Olha, uma família inteira foi vítima de violência no bairro São José, aqui em Porto Alegre. É o destaque da insegurança pública, agora no Giro de Notícias. Ladrões armados surpreenderam um comerciante que chegava em casa com a família. Todos foram rendidos, incluindo a mulher e os filhos de 12, 8 e 1 ano e meio. O homem levou coronhadas e até as crianças tiveram que deitar no chão. Os criminosos fugiram com um computador, telefones e relógios. A família foi trancada no banheiro. Um motorista de aplicativo reagiu ao assalto em São Leopoldo na noite de ontem. Ele foi atingido por golpes de faca e marteladas na cabeça. Mesmo ferido, matou um dos assaltantes. Uma comparsa de 18 anos foi presa e um terceiro envolvido conseguiu fugir. Um homem invadiu um supermercado e furtou diversos itens em Gravataí. O criminoso usou o carrinho de compras do próprio estabelecimento para escolher os produtos. Ninguém foi preso. E olha, no Vale dos Sinos, 2 assaltantes morreram num confronto em Novo Hamburgo. Eles foram perseguidos pela Brigada Militar até um cruzamento bem na entrada da cidade. O confronto aconteceu nesta esquina. As imagens circularam pelas redes sociais e assustaram moradores e comerciantes. Para essa quantidade de tiros assim, que houve, tudo, a gente não está tão acostumado aqui no bairro, não. Aqui é mais calmo, assim, não tem tanto essa ação assim, como foi que aconteceu, né? A ocorrência começou por volta das 8 horas da noite, quando 2 criminosos roubaram um Fiat Palio e passaram a cometer uma série de assaltos aqui na região do bairro Rio Branco. O carro subia aqui a Avenida Frederico Link, quando foi cercado por 2 viaturas da Brigada Militar. Os policiais partiram para a abordagem, mas segundo a Brigada Militar, os 2 ocupantes desceram do carro atirando. Os PMs revidaram. O motorista morreu baleado no local e o outro assaltante quando estava sendo levado para atendimento médico. Houve uma legítima defesa, uma vez que os policiais deram ordem de parada, eles tentaram evadir-se, estavam com arma em punho, apontaram para os policiais e aí o policial tem que decidir salvar a sua vida e a das pessoas que estão no entorno.
Pertences e R$ 9.000 em dinheiro e cheques estavam dentro do carro e foram recuperados. A dupla assaltou pelo menos 8 pessoas. Olha, o que eu costumo dizer é: operação perfeita é aquela que termina com o bandido preso, no grampo, algemado e na prisão. Quem escolheu o confronto foram eles. E os policiais treinados têm a capacitação para fazer esse enfrentamento. Quem assumiu o risco de perder a vida foi o lado do crime. Olha, a quinta-feira foi marcada por atos pela democracia em pelo menos 50 cidades brasileiras. Aqui em Porto Alegre, a manifestação se concentrou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Centenas de estudantes percorreram o centro da capital em defesa da democracia e contra cortes na educação. O trânsito chegou a ser interrompido na Avenida João Pessoa. O grupo seguiu até o Palácio Piratini e depois retornou. Representantes do evento estimam que 26 entidades e movimentos sociais tenham participado deste ato pela democracia. Os estudantes saíram do Colégio Júlio de Castilhos e marcharam aqui pela Avenida João Pessoa em direção ao prédio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nas escadarias da Faculdade de Direito da URGS foi lida a carta elaborada pela Universidade de São Paulo, que já conta com mais de 900 mil assinaturas. No ato acadêmico a favor da democracia, também houve a leitura do manifesto do Conselho da Unidade da Faculdade de Direito. O Conselho da Unidade da Faculdade de Direito se manifestou a favor da democracia e do Estado de Direito. Não é contra ninguém, não é político partidário, ao contrário, é para a manutenção da ordem constitucional. Tá aí, a democracia é o nosso maior patrimônio. Logo mais no SBT Brasil, a reportagem completa, ampliada, sobre as manifestações na USP, lá em São Paulo, e também em outras capitais brasileiras. Olha só, vamos falar do campo. Elas, sem dúvida, poderiam estar aqui no nosso fofurômetro. Mas a beleza é só uma das muitas qualidades das ovelhas. Quem nos conta agora é a nossa especialista Alessandra Bergman, no Momento Agro. Chemali, as ovelhas este ano estarão em peso na Expo Inter. Serão quase 900 animais de 15 raças. As baias dos ovinos são sempre muito movimentadas. Os animais, que são muito fofos mesmo, recebem carinho dos visitantes e é foto que não acaba mais. Se der sorte, dá até para conhecer um cordeirinho recém-nascido em pleno parque. Uma curiosidade, a gestação de fêmea é de apenas 5 meses. Aqui no Rio Grande do Sul, a raça de ovelhas mais comum é a Corriedale, que produz carne e lã. E os animais são bem gordinhos. É claro que do leite das fêmeas se faz também muitos tipos de queijos, doce de leite e iogurtes. Cada ovelha adulta produz em média 3 litros de leite por dia. Depois da Bahia e Pernambuco, o Rio Grande do Sul é o terceiro maior estado produtor de ovinos. São mais de 3 milhões de cabeças aqui. Isso dá 2 vezes toda a população de Porto Alegre. É bicho que não acaba mais. Só que além do leite, carne e lã, a ovelha fornece também a lanolina, muito usada como ingrediente em shampoos, sabonetes, cosméticos e mais um monte de produtos. A lanolina parece uma gordura que fica entre a pele e a lã dos ovinos. Está aí um mercado em alta para quem quiser apostar na produção destes animais. Tá aí no clima da contagem regressiva para mais uma edição da Expo Inter e, claro, o SBT vai fazer ampla cobertura desse grande evento do agronegócio. E olha, o Banrisul atingiu no segundo trimestre, de abril a junho, lucro líquido de quase 230 milhões de reais. O balanço do Banco dos Gaúchos foi apresentado hoje aqui em Porto Alegre. O resultado representa queda de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas aumento de 38% em relação aos 3 primeiros meses deste ano. No primeiro semestre, a liberação de crédito aumentou em 8 bilhões de reais e atingiu 44 bi em crédito consignado, capital de giro para empresas, comércio exterior, agronegócio e imobiliário. Houve aumento de quase 13% nos últimos 12 meses de crédito para pessoa física, que atingiu mais de 24 bilhões em junho em função do crescimento do consignado. A gente continua esperando aí um crescimento robusto do crédito aqui no Banrisul. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, como uma cirurgia,
pode mudar a vida de quem sofre do mal de Parkinson. E também o preço do diesel vai cair de novo, hein, Luciane Coman? Vai sim, Chemali, boa notícia, né? Saiba quanto depois do intervalo. Até já! Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Agora a gente fala de esperança. Como é bom falar de esperança, né? Esperança para quem sofre do mal de Parkinson. Talvez muitas pessoas não saibam, mas existe uma cirurgia para controlar os tremores e movimentos involuntários dos pacientes. A nossa equipe falou com um gaúcho que passou pelo procedimento, mudou de vida e já faz muitos planos para o futuro. Cortar uma laranja, varrer a casa, caminhar sozinho. Atividades rotineiras e aparentemente fáceis. Mas não para o seu Ito, de 63 anos. Há quase uma década, ele não conseguia mais executar esses movimentos. Hoje eu tomo banho sozinho, faço comida, descasco laranja, como almoço. Antes eu almoçava com a colher, mesmo assim não conseguia levar a colher até a boca. Ele é um dos 200 mil brasileiros que vivem com Parkinson e o primeiro paciente a realizar uma cirurgia de implantação de um marca-passo cerebral no Hospital São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre. O Parkinson atinge a parte neurológica e afeta principalmente a coordenação motora e os movimentos. A estimativa é de que 3% da população acima de 65 anos tenham a doença aqui no Brasil. E o tempo é crucial para que a cirurgia possa ser realizada. Pacientes que, por exemplo, o tempo de resposta do remédio dura menos, vai durando 4 horas, 3 horas, vai encurtando. Essa é uma outra indicação. Pacientes que, por exemplo, têm tremores muito intensos, que não melhoram com os remédios, também é uma indicação cirúrgica. A gente tem que operar pacientes com mais de 4 ou 5 anos de doença, né? A gente não pode operar menos do que esse período. Também não podemos operar pacientes muito avançados, né, que já têm muita alteração cognitiva, já estão demenciados, ou que não conseguem mais andar, já estão em cadeira de rodas. Então a gente tem uma janela que é um tempo ótimo para operar os pacientes. A doença não tem cura e as causas ainda são desconhecidas. A cirurgia melhora os sintomas e traz esperança para pacientes como o seu Ito, que agora sonha com novos momentos em família. São meus netos, esses dois aí, o Vitor e o Guilherme. 8 meses fizeram agora. Vou ver se eu posso jogar futebol com eles ainda. Tá aí, seu Ito, vai curtir a vida, vai aproveitar os netos, né? Tá aí um dos grandes desafios da ciência ainda hoje. Descobrir a cura e a origem do mal de Parkinson. Quem pagou a cirurgia do seu Ito foi o plano de saúde. Por enquanto, o Hospital da PUC só faz o procedimento para pacientes conveniados e particulares. A ideia é oferecer futuramente esse procedimento pelo Sistema Único de Saúde. Por enquanto, aqui na capital, somente o Hospital de Clínicas faz a cirurgia de Parkinson pelo SUS. Alô, Ministério da Saúde! Vamos ampliar essa gama de hospitais aí para oferecer esse procedimento à população brasileira que precisa e muito. E olha, em uma semana foi anunciada a segunda redução do preço do diesel. Vamos voltar à redação para conversar com a Lu Coman, porque a notícia é animadora. Eu quero saber quanto diminui o valor, hein, Lu? Olha, Chemali, o litro do diesel que é vendido lá para as distribuidoras vai ficar 22 centavos mais barato. Então, a partir de amanhã, o preço médio para a distribuidora, né, Chemali, passa de R$ 5,41 para R$ 5,19 centavos. Considerando que a mistura obrigatória ela é de 90% do diesel A, que é esse que a gente está se referindo que ficou mais barato, e 10% de biodiesel, né, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de 4,87 para 4,67 centavos, em média, por litro do diesel vendido na bomba. Em nota, a empresa informou que essa redução está acompanhando a evolução dos preços de referência aí no mercado internacional, que se estabilizaram num patamar inferior, então é coerente para a prática de preços, né, que busca esse equilíbrio, né, interno e considerando aí a volatilidade da conjuntura global das cotações e também da taxa de câmbio. Lembrando, como você disse, Chemali, é a segunda redução. Semana passada já baixou 20 centavos lá para as distribuidoras, mas é sempre bom reforçar, viu, que em 12 meses, segundo o IPCA, que é o nosso índice da inflação, sim, o diesel já tem 60% de aumento.
Isso aí com certeza impacta e muito na questão da inflação, né, Lu? Obrigado pelas informações. Boa noite, Lu Como. Até amanhã. Olha, a todos, obrigado pela companhia nessa segunda edição. A gente ainda tem, né, o acompanhamento do jogo do Inter. Olha, 0-0 por enquanto. 0-0 por enquanto. O Inter marcou um gol, mas foi anulado. Eu estou acompanhando aqui no site do Internacional. Amanhã, às 11h30 da manhã, SBT Rio Grande, o Blocão do Esporte, com toda a repercussão, quem sabe aí é o que todos desejam, a classificação do Internacional à semifinal da Copa Sul-Americana. A gente encerra com imagens da Superlua, a última Superlua do ano aqui em Porto Alegre, Surgimento. Obrigado pela companhia, até amanhã, tchau, tchau.